Segunda-feira, quase acabando a segunda, né? Dia 1º de setembro. E como eu falei nos stories hoje, eu falei assim, senti no meu coração que eu tinha que voltar, né, com essa... falar da palavra de Deus, né? Fazia tempo que eu não falava, né? Que eu não proclamava, né? E senti muito forte no meu coração de recomeçar. E hoje, o evangelho é de Lucas 4, do 16 ao 30. Então, para iniciar, né, como de costume, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à cidade de Nazaré, aonde se havia criado, conforme seu costume no sábado, entrou na sinagoga, levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus encontrou a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos de recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Em seguida, Jesus fechou o livro, entregou na mão do ajudante, sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos aprovavam Jesus, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. E diziam: Este não é o filho de José? Mas Jesus disse: Sem dúvida vocês vão repetir para mim o provérbio médico: Cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Eu garanto a vocês, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu lhes digo que hoje havia muitas viúvas em Israel, no tempo do profeta Elias, quando não vinham chuva do céu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, e sim uma viúva estrangeira que vivia em Serepta, na Sidônia. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Apesar disso, nenhum deles fora curado, a não ser o estrangeiro Naamã, que era sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficavam furiosos. Levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade, e o levaram até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Mas Jesus, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, como que Jesus era sábio, né? E nem sempre, meus irmãos, o que a gente vai ouvir na palavra de Deus é o que a gente quer ouvir. E eu acho que tá aí, ó, né? O que tá me falando aqui, né? E acho que o que tá bem forte é que o nosso mal é querer ouvir sempre o que convém e não o que é verdade. Então muitas pessoas, quando ela vai te pedir um conselho, aí você vai lá e fala o conselho. Dá o conselho, ou a pessoa pede uma opinião sobre a vida. Uma opinião, alguma coisa. O que você acha, né? Começa, o que você acha? Aí você vai lá e fala o contrário. E a pessoa não aceita. Na época de Jesus era a mesma coisa. Jesus foi lá, pregou, falou que a palavra estava se cumprindo e não deram os créditos para Jesus. Foi quem que é esse homem que quer ensinar a gente? E às vezes Deus usa as pessoas mais improváveis para falar com a gente. E talvez essa pessoa improvável pode ser seu filho, pode ser sua esposa, seu esposo. Pode ser um estranho que chega e fala algo que Jesus pediu para ele falar. E muitas das vezes entra aqui e sai aqui. Muitas das vezes não. A grande maioria das vezes. Então acho que a maior lição para a gente começar esse setembro e a gente começar um mês diferente, uma semana diferente, é a gente parar para ouvir o que Jesus tem para falar com a gente. Então vamos fazer esse exercício. Pedir que o Espírito Santo faça a gente ter paciência e entendimento para poder ouvir e não retrucar. Trazer para o coração e pedir para Deus essa ciência para poder entender o que Ele quer falar conosco. Amém? Que Deus abençoe imensamente a sua segunda-feira, a sua semana, o seu mês. E se você ficou até aqui no final, vai lá nos comentários e deixa um amém e compartilhe
para a gente poder chegar com a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Amém? Então, estamos sempre unidos no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe e, se Deus quiser, amanhã estaremos novamente aqui falando a palavra de Deus.